Então, o tema que a gente está trabalhando atualmente é a DID, né? Com vocês sobre. Ah, não, nem vou dizer a DID, não. Mas o nosso tema é o comércio multilateral. E daí, né? Eu passei com vocês. Falei sobre importação e exportação, regionalizado. Os dois tipos, as maneiras como a atividade comercial, né? Do serviço pode ocorrer, que é o modo regionalizado, o modo multilateral. Falei sobre os países que têm maior influência, né? Trabalhei esse gráfico com vocês, falei dele. Falei também desse gráfico da participação comercial dos países emergentes, né? Aí, esses países aí, né? Vulgo os BRICS, né? Tá faltando o último, né? Mas basicamente são eles sim, o BRICS, faltando um aqui, mas ok. Falei sobre exportação, importação um pouquinho, né? Essa ajuda aqui, né, para vocês também associarem, para fazer o mapa mental na cabeça de vocês, sobre imigração e emigração. Eu falei sobre esses gráficos das exportações, a participação dos países do mundo, né, de 2005, é óbvio, e das importações totais, e comecei a dar essa introdução aqui, porque a gente carece disso aqui para dar uma base para o restante do nosso trabalho. Eu creio que a Cacau e o Lucas, talvez até mesmo o Gui Henrique, a Mona também, né, tudo que envolve essa a questão histórica, de humanidades e etc., com certeza esse tema é comum a eles, né, que é o capitalismo. Levando em consideração a análise marxista, o capitalismo ele é um sistema econômico, né, eu vou até ler esse conceito aqui, que ele é muito bom. O capitalismo é um sistema econômico onde os meios de produção, distribuição, decisões sobre oferta, demanda, preço e investimentos são propriedade privada, com fins lucrativos. Os lucros são distribuídos pelos proprietários que investem em empresas. Predomina o trabalho assalariado. Vocês sabem que é o trabalho assalariado, né? Aqui, nesse frame que vocês estão vendo, faz aí uma regressão, né, do que veio antes do capitalismo, fala de onde o capitalismo surgiu. Né? É importante vocês terem a ideia de que o capitalismo não é o único, e nem o primeiro, e nem vai ser eterno, um sistema, né, econômico eterno. É o sistema que a gente vive hoje. A gente vive há um tempo, mas não significa que ele esteve aqui o tempo todo e que ele vai durar o tempo todo. Né? Ele começa, ele parte da Europa, né, um sistema que tem origem europeia. Eu falei sobre a importância das grandes navegações e do renascimento cultural, creio eu, que eu falei sobre isso, né? Sobre a importância que esses dois eventos tiveram na mudança de pensamento. Eu lembro que eu falei na última aula, eu já falei isso em várias aulas, né, sobre globalização. Agora minha memória está até refrescando, eu até perguntei no chat se vocês... eu perguntei até para vocês o que vocês... se vocês sabiam, né, definir globalização. Eu queria que vocês definissem para mim duas palavras. E essas duas palavras que definem, vocês têm que ter em mente, em qualquer conteúdo que relaciona a globalização, é transporte e comunicação. Então, dentro disso, isso também é a base para muitas das relações do capitalismo. Vocês veem que as grandes navegações é um marco do transporte. Vocês veem que o renascimento, as novas eras tecnológicas fazem parte da comunicação. O dinheiro se tornou uma forma de movimentar a própria ciência e macular a comunicação e o transporte. Então, a partir do capitalismo, a gente tem aí várias fases que foram se estabelecendo, uma após a outra. Essas fases são capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informacional. Não por acaso, não existe por acaso aqui, mas coincidentemente, essas quatro fases do capitalismo coincidem com algo que vocês possivelmente já viram em outras matérias, que são as fases do desenvolvimento, as fases das revoluções industriais. A fase da Revolução Industrial. A gente tem várias etapas da Revolução Industrial, certo? Então, vamos lá. O capitalismo comercial, ele se refere ao período das grandes navegações. A marca dele é o colonialismo, ou seja, práticas políticas, econômicas e militares que visavam a conquista de território. Então, nessa primeira etapa do capitalismo, o foco era a conquista de territórios. Então, você tem as expansões marítimas. É claro que eles tinham um pressuposto ali
novas rotas para o Oriente, para a Índia e tudo mais, mas também fortemente o pressuposto de conquistar novas terras. Quanto mais terras, melhor. Países que fizeram parte dessa vanguarda do capitalismo comercial: Portugal, Espanha, vocês sabem bem, né? É, Tentem imaginar o mapa mundi aí. Agora deem um zoom ali na Europa. Aí vocês têm ali, ó, dois países coladinhos, uma península. Vocês sabem o que é península? Me responde aí no, no chat. O que é uma península? Deve ser um grupo de lugares. Mais alguém? Ilhas, eu acho. Mais alguém? Vou chutar. Vocês agradem a representação da todos. Então, sem mais delongas, se fosse talvez antigamente, hoje em dia eu já falei sobre isso, né? A Gabriela falou um território cercado por água, muito interessante também. Se fosse mais antigamente, nos vestibulares de anos atrás, talvez isso seria uma questão que arrematasse lugares na faculdade, né? Seria uma questão decisória. Que, como eu já falei quando eu estava lá nas minhas primeiras aulas de geografia, eu falei que os exames perderam o caráter de uma geografia mais técnica, mais voltada a gravar as coisas, para uma geografia mais interpretativa, né? Então, há uma década atrás, talvez, sabia o que é uma península, a diferença de mar, oceano, mares, golfo, a diferença de todos esses termos, sabe, o nome de nuvens, o que é um acúmulo de nimbus e etc., talvez fosse decisório na hora de passar no vestibular. Hoje em dia, não mais. É importante você saber por alto, saber interpretar. Mas quanto mais conhecimento você tem, melhor. Península é um prolongamento de terra. É como se você tem um continente, né? Está firmado ali na crosta terrestre. Obviamente, um continente cercado por água, não tem água por baixo dele, né? Ele tem água no entorno desse continente. E quando você tem um canal de água que adentra o continente, não tem assim, uma ligação ampla, né, com o oceano, você tem um mar. A Europa mesmo a gente tem um mar. A gente também costuma chamar, na geografia, os quilômetros próximos à costa dos continentes de mar também. Então, por exemplo, ali os primeiros 2 a 5 quilômetros da costa brasileira, a gente chama de mar. Mais para frente, no alto mar, já deixa de ser mar, já passa a ser oceano. E a península, ela voltando, né, o que é uma península, ela é um prolongamento de terra que é como se fosse. Vou mostrar o mapa, né? O mapa é a melhor forma de mostrar para vocês o que é a Península Ibérica. É como se tivesse uma ilha aqui e tivesse uma estradinha que liga essa ilha no continente. É um pedaço de terra desgarrado do continente, mas ainda conectado no continente. Vou mostrar para vocês. Estão vendo a foto? Aí, ó, a península que eu queria falar com vocês é essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Responde aí. Aqui, tá vendo? Essa aqui, olha, é a Península Ibérica. A Península Ibérica, ela é formada pelos dois países iberos, né? Que no caso é a Espanha e Portugal. Por isso que tudo que você vai estudar na história do Brasil e muito da história das grandes navegações, você vai sempre ver que, não sei se vocês nunca se questionaram sobre isso, né? Tem que fazer uma análise do mapa para entender isso. É que Portugal e Espanha, eles estão muito sempre convivendo junto numa parte inicial da história brasileira. Né? E por quê? Eles são próximos geograficamente e mais ainda, eles são quase que isolados do restante. Você pega só esse pedaço aqui e conecta o pedaço aqui da Catalunha, a Catalunha e tal, e tudo que conecta eles com o restante da Europa. Então, essa extensão de terra aqui rumo ao mar, ela é uma península.
Aí estão vendo. Só para, antes de eu voltar lá, ó, tá vendo esse estreito pequenininho aqui, ó, ele é importantíssimo, né? Chama Gibraltar. Essa pontinha aqui, ó, ela até hoje já foi disputa de muitas guerras e tudo mais, mas até hoje essa pontinha aqui, ela é comandada, ela pertence ao Reino Unido, a Rainha Elizabeth. Ela é dona disso aqui. E qual a importância desse canalzinho aqui? Alguém sabe a importância dele? Você sabe, né? Eu não vou guardar segredo não, porque aqui, alguma dessas imagens aqui, tem uma imagem aqui que está revelando já a surpresa. Mas essa passagem aqui, ó, é o que dá caminho para esse extenso de água aqui, que nada mais nada menos é o mar Mediterrâneo. Então, para você sair do mar Mediterrâneo e desaguar no Oceano Atlântico, você tem que passar por esse canalzinho aqui, né, a importância dele. Então, aqui nós temos a Península Ibérica. Sabiam disso? Então, voltando aqui, esses países, Portugal e Espanha, a Península Ibérica, eles têm, essa proximidade geográfica que fez com que eles, durante uma grande parte da história, e até hoje, dividissem grandes marcos, né? A gente tem casamento entre reis dos dois lugares, a gente tem o Tratado de Tordesilhas, a divisão aqui das Américas por eles, o descobrimento desse lado do mundo por eles também. Eles foram os pioneiros aí na vanguarda da expansão marítima. Então, esses são os grandes principais países, né? Portugal, Espanha, aí a gente tem França, Inglaterra, Holanda, já falei na outra aula aqui, Holanda, só que no Brasil que a gente chama a Holanda de Holanda, para lá é outro nome, Países Baixos, Frios, esqueci o nome. Deixa eu ver se não mandou mensagem. Não. E esses países, né, coincidentemente, foram marcos das grandes navegações, foram também os primeiros países que viraram países. Antes disso ali, antes desse contexto aí, a gente tinha sociedades feudal, camponesas, perdidas, espalhadas. A gente tem a formação dos primeiros estados nacionais. Aí muito pergunta, por que Portugal? Por que Espanha? Foram os países, porque eles foram pioneiros nas grandes navegações? Porque eles foram as primeiras regiões do planeta, aliás, do Ocidente, a se organizarem como um conjunto, como uma nação, como um país. Nos outros lugares, essa ideia ainda não estava fixa. O Império Russo Otomano demorou um tempo para virar a Alemanha, para separar, para virar um Estado forte e consolidado. Então, como eles saíram na frente, conseguiram se destacar e formar um Estado rápido, eles começaram a progredir rápido. Então, aí você tem que eles eram monarquistas, né? E a monarquia apoiava o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Já estudaram isso com Cacau. Conjunto de práticas econômicas que vigorou do século XV ao XVIII. Eles defendiam a intervenção do Estado na economia, o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o pacto colonial. Muitas dessas medidas ainda vigoram hoje em outros sistemas, como o nosso, a democracia. Uma democracia como a nossa. Mas outros não. Por exemplo, a questão dinástica, nós não temos na democracia. Ó. E ali já começa, né, a ter pensamentos como o de permissão de lucros, né, acúmulo de capital. Ali é um rompimento com a igreja e a ascensão do protestantismo. Depois a gente vem com o capitalismo industrial. O que acontece? A gente tem ali a questão do artesanato, da manufatura e depois da maquinofatura, né, da maquinofatura na Inglaterra, principalmente, é o país que acontece ali o boom da Revolução Industrial. A Inglaterra se torna a grande fábrica do mundo, e ali é o marco da primeira Revolução Industrial. O que foi? Foi um conjunto de mudanças marcadas pela substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, e com o uso de máquinas. Aí você tem ali uma decadência dos regimes escravistas, né? E você passa a ter uma ascensão do regime assalariado, ou seja, pagar para que alguém faça algum tipo de trabalho. Você tem o surgimento de novas tecnologias, novas fontes de energia, novos meios de transporte. Você tem ali a ascensão da utilização do carvão como fonte de energia, né? Na Inglaterra, você tem ali a utilização
do tear mecânico, né, de trem a vapor, você tem o surgimento de tudo isso. E a gente tem mudanças profundas e fortes na sociedade. Você tem a ascensão da burguesia, está tudo conectado. Lembra a questão do rompimento da Igreja Católica? Agora as pessoas encontraram uma justificativa em Deus para poder acumular dinheiro. O protestantismo permite as pessoas acumular dinheiro. E eles ainda falam, o trabalho dignifica o homem e é através do trabalho que Deus vai te dar a sua ascensão, a sua vitória. Então trabalhe, ganhe e acumule dinheiro. Isso é bom e Deus apoia. Então você tem o surgimento de uma burguesia. A Inglaterra ela vai tão forte nisso que ela funda a própria igreja por outros motivos, depois pergunta a Cacau, que ela vai poder falar muito melhor, né? Há uma novela por trás aí, uma novela mexicana misturada com a novela coreana, envolvida no surgimento da igreja, com casos de casamento envoltos aí, mas beleza. A gente tem a ascensão da burguesia, que nada mais são do que os donos do capital, e a gente tem uma força de trabalho que ela é baseada no operariado. A gente tem o surgimento de operários. A gente tem closets nos campos, né, os cercamentos dos campos, campos que eram públicos, matas que eram públicas ali no Reino Unido, na Inglaterra, e de repente as pessoas vão lá, cercam aquilo, falam, é meu, se você quiser ficar aqui, você vai ter que pagar para ficar aqui. Mas pagar com o quê? Galinha, ovelha? Polvo de Bruxelas? Aí a pessoa, não, eu quero o polvo. Aí, não tem como, então vai embora. Para onde eles vão? Para cidades. E lá o que tem para eles? Cortiços e trabalho. Eles viram operários. A gente tem, então, uma nova doutrina econômica, que é o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Teoria defendida por Adam Smith, foi um dos principais precursores dessa teoria, um filósofo, ensaísta e tudo mais. E ela é caracterizada pela defesa de que a economia de mercado deve ser regulada pela lei da oferta e procura, a famosa mão invisível, sem intervenção do Estado na economia. Vou ter que parar isso aqui agora para falar um pouco sobre isso, né? Adam Smith previa isso, muitos pensadores modernos, contemporâneos, né, pós-modernos, depois de Adam Smith, também corroboram esse pensamento dele, mas eu, enquanto mini doutrinador, tenho que falar com vocês que é um pensamento falho, assim como todo pensamento, né, tem suas lacunas. De fato, Adam Smith acertou em todas as suas previsões? Não, o mercado não se autorregula, já se provou que não se autorregula, infelizmente. O capitalismo não encontrou essa forma de progredir se autorregulando. Provas disso, a gente tem aí crises que tendem a ficar cada vez mais frequentes nas próximas décadas do capitalismo. A gente tem a crise de 29, a gente tem a crise de 28, a crise de 2008, que são provas que o capitalismo quebrou e precisou de uma intervenção, de uma mão palpável, o Estado, para poder continuar as coisas, né? Mais para frente ele fala. Então, depois disso, né, depois de toda essa onda, a gente tem o capitalismo financeiro. Qual o período que compete com o capitalismo financeiro? É do século XIX ao século XX, né? Século XX, meados do século XX. São países industrializados. O que foi que aconteceu? Aumento da produção, expansão da indústria, busca por novos mercados, consumidores e de matérias-primas. Você já tem ali um capitalismo mais robusto. Você já tem empresas consolidadas, você já tem focos de mercado já pré-estabelecidos, você tem ali a questão da guerra influenciando quem produz o quê, né? Países que deixaram de produzir tudo que produziam para poder focar na guerra. Aí, nessa mesma época do capitalismo financeiro, você tem um boom dos Estados Unidos da América. Por quê? A Europa para de produzir para meter a força na guerra. Quem aproveita a situação? Os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos produzem para a Europa, porque a Europa tem condições de produzir. Eles estão em guerra. Aí a gente tem a segunda revolução industrial, que os países europeus, isso aí, é claro, eu falei sobre a situação dos Estados Unidos, bem no século XX, no período de guerras. Aqui, o período da segunda revolução industrial, ainda não houve essas guerras, e a gente está num período em que os países da Europa, eles querem mais. A Europa, como todo mundo sabe, é um ovo. No mapa ela parece grande por causa da projeção pedográfica, mas se vocês olharem mesmo, a Europa é um ovo, é um amontoado de paizinhos ali. O Brasil cabe em cima da Europa, a Europa cabe dentro do Brasil perfeitamente. Então, ainda naquela questão do expansionismo lá atrás, quanto mais terras você tem, melhor. Você pode, o seu domínio de terras, né? Até então esse pensamento imperava. Então, a gente tem uma corrida dos países da Europa
por terem terras. A gente já percebeu que, embora houve muitos conflitos, as terras ocidentais, as Américas, já foram bem divididas e já estavam bem assim localizadas. Pertenciam ali parte à Espanha, parte a Portugal. Os Estados Unidos da América teve várias transformações, já tinha seus donos e tal e tudo. Então, para onde a gente vai? Miraram na África. Aí você vem a construção de ideologias, de pensamento, como o darwinismo social, para justificar um suposto ajuda ali nas terras do continente africano e a partilha do continente africano. É dessa época que acontece isso. Segunda Revolução Industrial. A gente tem imperialismo, política de expansão, domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Qual nação? Nação europeia, não posso dizer qual nação, né? Mas o povo europeu sobre o continente africano, né? A gente tem a união do capital industrial mais o capital financeiro. A gente tem a ascensão de bancos. Nessa época, né, do século XIX, a gente tem a ascensão de bancos. Já pararam para perguntar como os bancos surgiram? Eu acho muito interessante fazer esse tipo de questionamento. Deixa eu até ver, né? O que vocês estão falando? Não, todo mundo está lá, de duas vezes. Como mutaram, foram jantar, fazer um exercício, instagramar, ou estou falando sozinho. Alguém sai? Ah, oi Sabrina, oi Júlia, oi Gabi. Que bom que tem alguém aí. A Grazi também. A Grazi ela tem uns truques, mas tá bom. Que bom que estão aí. Alguma dúvida, alguma discordância até agora que eu falei? Se eu falar merda aí, você fala, gente. Ó. Tem um ponto, né? A doutrinação, ela só acontece quando o lado de cá fala e o lado daí não consegue retrucar. A partir do momento que eu falo o que eu quero e você tem liberdade de falar o que você quer também, responder o que eu falo, aí já não é doutrinação mais. Então, esse é um grande ponto da doutrinação, né? Porque se o professor ele não deixa o aluno também questionar o que ele fala, aí a gente não tem um diálogo, então não precisa de escola. Então, se vocês discordarem de alguma coisa que eu falo, podem falar, tá bom? Aquele meme, né? Meme no cu e gritaria. Desculpa. Então, voltando, a gente tem ali a união do capital industrial com o capital financeiro. Eu falei sobre bancos. Se vocês já tinham se perguntado sobre como os bancos surgiram. Os bancos surgem da ideia de que os bancos, primeiramente, né, os bancos surgiram como uma ideia do seguinte: antes de existir a moeda como a gente trabalha hoje, né, em forma de papel, nem trabalha mais hoje, né? Isso aí é uma coisa do final do século XX, né? Porque hoje a gente tem moeda digital, a gente tem Pix, a gente tem criptomoedas, a gente tem dinheiro no banco. A tendência do dinheiro em papel cada dia perde seu valor. Mas antes de papel, antes desse tipo de modelo monetário, a gente tinha, quando surgiu as primeiras moedas, né? A gente tinha, as pessoas daquela época tinham que ter um câmbio, um produto que desse para trocar, que valesse algo, que não fosse descartável. Não poderia ser uma folha de uma bananeira, não poderia ser uma lasca de madeira. Tinha que ser algo que tivesse certo valor. Poderia ser um filho de alguém, porque não tem como você fazer. O filho de alguém pode morrer. Então tinha que ser uma coisa durável, que fosse durável, poderia guardar, uma coisa boa. Então, que coisa é essa? Metais. Metais e pedras. Pedras preciosas. Diamantes, rubis, esmeraldas, ouro, prata, bronze, esses metais. Bacana. Esses metais vão ser esses metais e essas pedras vão ser nosso câmbio, nosso mecanismo de troca. Então, aí que acontece? Trocavam, né? Começaram a usar isso como as trocas. Só que muitas pessoas davam um golpe para outras, né? Às vezes você dá um falso ouro ali, muitas pessoas não tinham conhecimento adequado sobre ouro para entender se aquele ouro era um ouro verdadeiro ou não, né? Então, aí a gente vê, né? Toda situação, ela dá brecha para que alguém surja, né? Então, uma frase que muita gente gosta de usar, né? Que no meio da crise surgem oportunidades. Então, desse meio conturbado das trocas, nascem iniciativas de pessoas que têm conhecimento sobre
valores, sobre pedras, e que podiam fazer essa verificação, que aquilo é um ouro mesmo. Aí entra em cena casas de fundição, que no Brasil a gente estuda essa história, porque havia casas de fundição no Brasil, derretiam o ouro, colocavam um selo, aqui no Brasil especificamente eram casas de fundição da coroa, mas em outros lugares pessoas faziam isso, cobravam para fazer isso, é claro, e falavam assim, não, esse ouro aqui é verdadeiro, ele está aqui, eu comprovo, né, o nome aqui na minha casa de fundição que esse ouro é verdadeiro. Se você quiser verificar, você pode vir aqui, que através do código que está aqui nele, eu posso falar quando veio, de onde veio e para onde foi. Então, aconteceu isso. Com o tempo, essas pessoas que faziam essa verificação, essa validação, elas ganhavam uma porcentagem para fazer isso, começaram também a guardar. Ah, você não quer manter com você, você pode ser saqueado na sua casa, no seu comércio, deixa aqui, eu guardo para você. Com o tempo, as pessoas também começaram a emprestar o dinheiro deles e o dinheiro que eles pegavam para guardar. E conversavam com o dono, eu sou dinheiro para guardar, eu posso emprestar ele para fulano? Você vai ganhar tanto. Não falava quanto ele ia ganhar, não, mas ele também ia ganhar. Então surge aí bancos. E mais para frente, quando a gente tem a união aí do capital industrial com o capital financeiro, a gente tem, aliás, o capital industrial com o capital financeiro, que são os bancos, a gente tem ali o conjunto perfeito da consolidação do capitalismo financeiro. A gente dá oportunidade para que a bolsa de valores exista. A gente transforma indústrias em... Agora, não é mais o produto que vale alguma coisa. Os meios de produção também valem algo. Então, sobre capitalismo financeiro, a gente tem que ter em mente as guerras que vieram pós, né? Depois ali da questão do imperialismo, vieram guerras, a crise de 29, que abalou todo o sistema capitalismo, eu falei, é um dos elos frágeis do sistema capitalismo. A gente tem aí os modelos, a questão do keynesianismo, que é a teoria defendida por Keynes, que prega a intervenção estatal na economia. Aí, a gente está vendo, né? Que até então, o Adam Smith, do capitalismo industrial, falava que o capitalismo não devia ter a mão de ninguém. O Estado não deveria interferir na economia. O mercado iria se autorregular. Já no capitalismo financeiro, depois, é claro, da crise de 29, a gente já tem pensadores como Keynes que defendiam, sim, o Estado tem que colocar sua mão na economia. Senão, não tem como. Gente, depois da crise de 29, se o Estado não existisse, a gente acabar. Que nem aquela música da banda Neva, né? É o fim da aventura humana na Terra. Porque não teria como o sistema ia ter que surgir outro sistema. Se o Estado não interferisse, o capitalismo não ia ter como se reestruturar depois da crise de 29. A gente tem grandes estados, a gente tem grandes escândalos depois disso, a gente tem novos programas, como o programa americano de estado de bem-estar social, em que o governo deveria suprir as necessidades básicas da população, saúde, trabalho, previdência. Então a gente tem assim, sempre depois de uma crise, a gente tem uma ascensão e o outro lado ganha algumas benesses, né? Depois da crise de 29, quem ganha benesses? O capitalismo se mostrou falho e acaba que liberou ali a oportunidade de cobranças serem feitas em torno disso. Então, esse estado de bem-estar social, ele, podemos dizer que são ali prefácios de leis trabalhistas, né? E a gente tem ali indicativos, que é o New Deal do Roosevelt nos Estados Unidos e a Era Vargas no Brasil. Que, como vocês bem sabem, a Era Vargas foi responsável pela colocação dos direitos trabalhistas no Brasil. E, por último, a gente fala do capitalismo informacional. Meados do século XX, ali no final, Guerra Fria para cá, a gente tem quais são as marcas do capitalismo informacional. Fim dos impérios coloniais, afinal não importa mais. Não é interessante você ter terras. Não é sobre isso que a gente está falando aí. A gente tem a ascensão de grandes conglomerados, grandes empresas, aí eu vou citar uma, Unilever, vou citar outra, Ambev, esqueci o nome dele, me corrijam se eu estiver errado. Uma das maiores atualmente, afinal, você sabe quem são as 10 pessoas mais ricas do Brasil, na América Latina, afinal? Se eu não me engano, 4 dessas pessoas pertencem a essa empresa que eu citei, Ambev, alguma coisa assim. É a empresa que une a Ambev, uma outra cervejeira alemã, outra cervejaria norte-americana, estadunidense, né? E se tornaram, eles fundiram, se tornaram uma das maiores cervejarias do mundo.
produtoras de bebida. Ambev, você já ouviu falar, né? Tem até música sertaneja sobre. Olha, não vi. Áudio bugou? É, não, totalmente. Deve ser. Ambev, vocês já ouviram falar, já? Então, Ambev pertence, ela fundiu com outra empresa. A Ambev é dona da Brahma, é dona da Skol, eles são donos da Budweiser, eles são donos, do caralho a quatro, eles são donos de muita coisa. São conglomerados. A Unilever também é um conglomerado. É, então, a gente tem essa questão dos conglomerados, a gente tem a questão de novas tecnologias e a globalização. A globalização, que desde lá, do capitalismo comercial, é uma marca do capitalismo, hoje, mais ainda, ela se consolida como o próprio capitalismo. O capitalismo virou sinônimo da globalização. É a era do transporte, da internet, da comunicação, então, das novas tecnologias, do 5G, da Apple, da Samsung, da tela de retina, do 4K. Então, é isso, né? Então, a gente vive uma era informacional, a gente vive uma era de informação. O tanto de informação que a gente troca massivamente, diariamente, há 30 anos atrás era inconcebível. Há 30 anos atrás, o tanto que a gente se comunica hoje com as pessoas o tempo todo, desde as 6 horas da manhã até a madrugada dentro, mandando mensagem para as pessoas que estão em diferentes pontos do globo, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, o tempo todo. Enfim, imaginem isso como um tráfico de cartas. Quantas cartas vocês escreveriam? Às vezes uma carta dizendo só tá, enviou. Horas depois outra carta, oi, enviou. Então é um tráfico muito grande. Então a gente vive uma sociedade de informação, ou seja, sociedade em que as atividades de produção e distribuição de informação são importantíssimas na produção e na riqueza, na melhoria do nível de vida. Eu citei na aula passada um exemplo sobre como seria difícil se eu fosse um grande fazendeiro de soja, eu tivesse que ir até no porto sei lá, Porto de Tubarão, lá em Vitória, para poder conversar diretamente com o marinheiro lá, com o capitão do navio, que iria para pegar lá o meu comboio de soja até na China e explicar para ele tudo isso. Olha o tanto que eu teria que deslocar, e como a comunicação, o celular, um fax, um e-mail, como isso facilitou a vida de todo mundo, né? Como essas relações comerciais. Talvez, é claro que às vezes a gente tem barreiras ainda, linguísticas, talvez, que são impedimentos, mas nem isso mais, que o capitalismo já decidiu que a gente tem uma língua franca no mundo, né? Saiba inglês e todo mundo aprende inglês e todo mundo vai se comunicar. Então, eu mando um e-mail em inglês para a pessoa que comprar meu comboio de soja lá na China e a gente consegue fazer tudo isso sem sair do lugar. É perfeito. Mas o nosso produto está caminhando. A partir da década de 70, a gente tem o surgimento ali de uma questão neoliberalista, né, que é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a não participação do Estado na economia. Aí você fala, de novo isso? A gente tem Adam Smith, isso é um fenômeno. Tem um nome certo, eu vou trazer na próxima aula. Mas existe um fenômeno nas humanidades, na análise da história, que existe uma oscilação. Em tudo referente à humanidade, existe uma oscilação. Em que, é assim, um período vai ser um período de repressão, um período de ditadura. Depois a gente tem um período de liberdades civis. Depois a gente passa por outro período de repressões e ditaduras. Você analisa a história, gente, bate perfeitamente essa oscilação. É sempre assim, olha para você ver. A gente tem um período mercantilismo. Quem era o Estado na época? A monarquia. O Estado investindo nas questões para ampliar o capitalismo da época. Depois que a gente vem, o liberalismo econômico, as teorias do Adam Smith. Não, sai Estado, a gente consegue sozinho. A gente tem a crise de 29, e aí vem Keynes falando, não, Estado, por favor, ajude. Depois a gente vem essa era do capitalismo informacional, o pessoal já vem para a ideia do neoliberalismo e fala, não, Estado, longe, a gente consegue sozinho. Até que vai vir uma próxima crise, que ela termina essa árvorezinha, aparece ela aqui embaixo. A última grande crise que a gente teve, que deu ideia a outro pensamento. Não, Estado, ajuda de novo. Então, é sempre essa oscilação. Pessoas importantes que vocês têm que saber aí na mente, que marcaram o neoliberalismo. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, da Inglaterra, que foi a primeira-ministra, o Reagan, nos Estados Unidos. A gente tem que falar sobre a Grande Depressão do século XXI.
A gente tem que falar sobre a crise econômica de 2008. Vocês têm que saber o porquê dessa crise, a questão imobiliária, a questão de grãos, toda a questão que impactou nessa crise de 2008 e a crise da dívida pública, né, que tende a se estender por décadas e décadas à frente. Deu meu tempo, já 19, 18. Lorena já está on, com certeza. Loló. Oi, já tô aqui. Então. Eu me despeço de vocês, tenham uma boa noite. Lorena vai sumir agora. Essa é uma tela estranha aqui, com um monte de notícia, nem sei como é que foi, gente. Bom, fiquei com a aula de química. Na próxima aula a gente tem um próximo encontro, obviamente. Me mandem as dúvidas que vocês tiverem, qualquer questão pode me chamar no privado. E outra coisa, a Cacau vai postar um vídeo, se não me engano, hoje ou amanhã, muito bacana no Instagram. Fiquem de olho, um novo projeto que eu estou fazendo. Então, beijos, boa semana. Boa aula, Lorena. Obrigada. Boa semana para você também.